Em uma manhã quente do começo de agosto em Massachusetts, a casa de Lizzie mantinha sua rotina. A moça de 32 anos estava em casa, acompanhada de seu pai, sua madrasta e uma empregada chamada Bridget. No entanto, por volta do meio-dia, a tranquilidade foi abruptamente interrompida. Lizzie fez uma descoberta horrenda ao encontrar seu pai, Andrew, na sala de estar, com evidências claras de um ataque brutal. Em estado de choque e horror, ela chamou Bridget e juntas correram para alertar a polícia. Assim que as autoridades chegaram, a situação se tornou ainda mais alarmante. Abby, a madrasta de Lizzie e segunda esposa de Andrew, também havia sido assassinada e foi encontrada em uma das dependências do segundo andar da casa. A pequena cidade ficou perplexa. Como uma família tão respeitada poderia ter sido assassinada de forma tão brutal em sua própria casa, em plena luz do dia? Ficaram horrorizados? Então vem comigo que neste episódio de Enredei com Crime Real, vamos mergulhar em um dos crimes mais estranhos e famosos dos Estados Unidos, o caso Lizzie Borden. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais, ou que me façam lembrar de alguma trama que eu contei para vocês nos episódios anteriores. No episódio de hoje, vamos explorar um dos casos mais célebres e enigmáticos da América, a história de Lizzie Borden. No dia 4 de agosto de 1892, na pequena e tranquila cidade de Fall River, Massachusetts, a vida de Lizzie Borden estaria prestes a mudar de forma drástica e irreversível. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. O crime descrito neste episódio é real e não é recomendado para pessoas sensíveis. As informações foram obtidas em diferentes fontes na internet. Vou colocar os principais links consultados na descrição do episódio e no site enredeipodcast.com.br. Recados dados, bora pra história. Lizzie Andrew Borden nasceu em 19 de julho de 1860 em Fall River, Massachusetts. Era a filha de Sarah Anthony Morse Borden e Andrew Jackson Borden. O pai de Lizzie vinha de uma família muito rica, e ele aumentou ainda mais seu patrimônio investindo em negócios imobiliários. A fortuna dos Borden foi avaliada em $300 mil na época, o que equivale a 8 milhões de dólares nos dias de hoje. Mas apesar de todo o dinheiro que possuía, Andrew era conhecido por sua avareza e controle. A mãe de Lizzie, Sarah, morreu quando ela tinha apenas 3 anos de idade, e o pai voltou a se casar 3 anos depois da morte da esposa com Abby Durf Gray. Lizzie e sua irmã mais velha, Emma Lenora Borden, eram ativas na comunidade religiosa, centrada na igreja da congregação de Fall River. Tanto Lizzie quanto Emma nunca se casaram. Lizzie lecionava para crianças na escola dominical e para imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos. Era secretária de organizações filantrópicas da igreja e curadora dos fundos sociais e associações de moças. As irmãs eram muito próximas e unidas, e não gostavam da madrasta, que para elas tinha casado com o pai, interessada tão somente na fortuna de Andrew. As relações familiares eram tensas, especialmente em relação à questão da herança, e as irmãs viviam sob a constante ameaça de que sua fortuna pudesse ser deixada para Abby, o que gerava um profundo ressentimento. A tensão familiar, no entanto, teria aumentado por volta de 1890, quando Andrew deu diversas propriedades à família de Abby, sendo suficiente para causar desconfiança na comunidade inteira e fazer com que o irmão de Sarah, a mãe falecida das meninas, também passasse a frequentar mais a casa do cunhado, tentando proteger o patrimônio das sobrinhas e os negócios que envolviam as duas famílias.
Esse ambiente familiar tenso e opressivo, marcado por disputas e descontentamentos, criou um terreno fértil para o desespero e a frustração das irmãs. Na véspera do dia 4 de agosto de 1892, data em que a tragédia ia tomar a casa dos Borden e tornar Liz internacionalmente infame, ou famosa, como preferirem, seu tio, irmão da sua mãe, tinha ido jantar com Andrew e Abby e dormiu no quarto de hóspedes. E, gente, vocês devem estar se perguntando, mas o tio poderia estar envolvido no crime que aconteceu de forma tão horrenda no dia seguinte? Com o passar dos anos, o mistério sobre o que aconteceu naquele dia nunca deixou de sofrer especulações. Mas o tio acabou sendo descartado como suspeito, porque foi visto na cidade durante a manhã. Retomando o fio da meada, era uma manhã quente de agosto e a rotina dos Borden parecia fluir normalmente. Liz estava em casa, acompanhada de seu pai, sua madrasta e uma empregada chamada Bridget Sullivan. No entanto, por volta do meio-dia, a tranquilidade foi abruptamente interrompida. Liz fez uma descoberta horrenda ao encontrar seu pai Andrew caído no sofá da sala de estar, com evidências claras de um ataque brutal. Em estado de choque e horror, ela chamou Bridget, que estava limpando as janelas da casa, dizendo que Andrew havia sido assassinado, e juntas correram para alertar a polícia. Assim que as autoridades chegaram, a situação se tornou ainda mais alarmante. Abby também havia sido assassinada, encontrada em uma das dependências do segundo andar da casa. E aqui, dependendo da fonte na internet, Lizzie descobriu os corpos do pai e da madrasta, e aí avisou Bridget, que correu para chamar a polícia, e por outras fontes, Lizzie avisou Bridget sobre o pai e elas foram para a delegacia, sem saber ainda que a madrasta já estava morta também. A cena do crime era assustadora e sangrenta. Ambos os corpos apresentavam múltiplos cortes e o caos reinava no local. Os dois haviam sido mortos por pancadas violentas provocadas pela mesma arma, um objeto pesado e pontiagudo. Abby foi morta primeiro, entre 9 e 10h30 da manhã. Ela havia subido para arrumar o quarto de hóspedes, onde John Morse, o tio e irmão da mãe de Lizzie, passara a noite. De acordo com as investigações, ela foi golpeada na cabeça, acima da orelha, e caiu no chão. Depois, o assassino a atacou 17 vezes, na parte de trás da cabeça. Enquanto isso, Andrew estava na cidade com John Morse. Ao voltar para casa, por volta das 10h30, se deitou no sofá para tirar um cochilo, e foi atacado com 11 golpes quando ainda estava dormindo. Durante a investigação, a polícia encontrou no porão da casa 2 machados, 2 machadinhas e uma machadinha com um cabo quebrado, considerada a possível arma do crime. A análise da ferramenta concluiu que o cabo havia sido cortado porque estava sujo de sangue. No entanto, a arma do crime nunca foi confirmada. Inicialmente, Lizzie foi considerada apenas uma testemunha, mas logo se tornou a principal suspeita dos assassinatos. As autoridades notaram diversas inconsistências em seu depoimento, e a mídia, sempre ávida por sensacionalismo, começou a criar narrativas a partir de suas declarações. Dias depois dos assassinatos, Lizzie foi vista destruindo um de seus vestidos. Ela disse que pretendia queimá-lo, pois havia derramado tinta nele. Testemunhas alegaram que Lizzie usava aquele vestido no dia dos assassinatos, e que provavelmente ele estava manchado de sangue. Outros depoimentos contradisseram esse fato, que nunca foi comprovado. O julgamento de Lizzie Borden teve início no dia 5 de junho de 1893, e a atenção do público era avassaladora. O tribunal estava repleto de pessoas ansiosas para testemunhar o desenrolar do caso que havia capturado a imaginação de muitos. Lizzie se mostrou calma e deu respostas consideradas estranhas e contraditórias a respeito dos acontecimentos da manhã em que os crimes aconteceram. A cobertura do caso transformou Lizzie em uma figura pública fascinante, alimentando especulações e teorias. Havia quem acreditasse que Lizzie tinha motivos profundos para desejar a morte de seu pai, especialmente em relação à disputa pela herança. Mas e as evidências coletadas? O que a polícia realmente encontrou na cena do crime? Era um caso de assassinato premeditado ou uma tragédia sem explicações plausíveis? As respostas eram difíceis de desvendar, e a pressão sobre Lizzie continuava a aumentar. A defesa de Lizzie argumentou que não havia provas concretas que a ligassem aos assassinatos.
uma vez que não foram encontradas arma do crime e várias testemunhas apresentaram álibis que contradiziam as acusações. Por outro lado, a acusação tentou retratar Lizzie como uma mulher fria, capaz de cometer atos de violência extrema. E vocês estão sentados? O veredito final surpreendeu muitos. Lizzie Borden foi considerada inocente no dia 20 de junho. Embora os policiais estivessem convictos quanto à culpa de Lizzie, não encontraram nenhuma evidência que a ligasse aos crimes e ficaram desacreditados quando tiveram que admitir que no dia dos crimes não realizaram uma busca completa na casa porque a herdeira não estava se sentindo bem. A decisão de considerar Lizzie inocente gerou um alvoroço na sociedade e ainda deixou uma série de perguntas no ar. Se ela não foi a responsável pelos crimes, quem teria sido? E o que realmente aconteceu naquela fatídica manhã que mudou a vida de todos os envolvidos? O mistério continua a instigar a curiosidade de quem tem contato com os fatos do caso até hoje. Lizzie nunca confessou e sua irmã Emma sempre a defendeu. Depois do julgamento, Lizzie decidiu permanecer em Fall River. Comprou uma casa nova, sua irmã Emma foi morar com ela, em um dos bairros mais bonitos da cidade. 2 anos após os crimes, ela e a irmã Emma gastaram mais de $2.000 em um monumento de granito azul de 3 metros de altura para homenagear Angel e Abby. No entanto, Lizzie não conseguiu recomeçar a vida na cidade. O Tribunal da Opinião Pública se voltou contra ela. Todos os seus amigos a abandonaram e as pessoas se recusavam a se sentar perto dela na igreja. No meio da noite, as crianças tocavam a campainha de sua casa e atacavam a residência com ovos e cascalho. Muitos anos depois, após uma briga, Emma saiu de casa e se afastou da irmã pelo resto da vida. Lizzie morreu de pneumonia em 1º de junho de 1927, e detalhes sobre seu funeral não foram divulgados e ninguém compareceu ao enterro. Sua reputação nunca se recuperou verdadeiramente. O caso de Lizzie Borden se transformou em um ícone cultural, inspirando uma infinidade de livros, filmes e até peças de teatro. E a dúvida sobre Lizzie ter matado o pai e a madrasta foi tomando mais força. Seria ela uma psicopata sem empatia e com extremo sangue frio? Seria Lizzie Borden a filha perfeita? Pegaram a referência? Se você já ouve o Enredei, vai lembrar do episódio anterior sobre o livro de Freida McFadden, O Filho Perfeito. E a pergunta que não quer calar: como este tipo de tragédia pode ser evitada? Como os pais, que percebem algo estranho e diferente no filho ou filha, podem agir para evitar que se tornem uma vítima? Existem muitos casos famosos sobre filhos que matam os pais. Aqui no Brasil, o caso da Suzane Richthofen é um dos mais conhecidos. E além de documentário, também contou com uma série de filmes sobre o crime por perspectivas de protagonistas diferentes. Outro caso que voltou à tona é o caso dos irmãos Menendez, que mataram os pais nos anos 80 e foram alvo de uma campanha enorme nas redes sociais para que fossem libertados, no ano passado. Nestes 2 casos, os filhos confessaram o crime e foram presos. No caso de Lizzie, e muito se escreveu sobre ela. E além dos livros, também existem seriados e filmes que tentam retratar ou trazer teorias sobre o que aconteceu naquela manhã na casa dos Borden. A casa onde os crimes aconteceram recebe visitas de pessoas curiosas sobre o crime até hoje. Existe até uma canção infantil que dizem ter ficado muito popular nos Estados Unidos na época do julgamento de Lizzie, e que as crianças pulavam corda cantando os versos: Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks, and when the job was nicely done, she gave her father 41. Desculpem aí a pronúncia, tá, gente? A música não rima em português, mas em uma tradução literal, os versos ficam: Lizzie Borden pegou um machado e deu 40 machadadas na mãe, e quando o trabalho estava bem feito, ela deu 41 machadadas em seu pai. Anos mais tarde, um grupo formado por 3 americanos conhecidos por suas músicas satíricas e cômicas criou uma música folk falando mais sobre o crime e fazendo críticas à sociedade da época. As teorias sobre o verdadeiro culpado continuam a fascinar e intrigar o público até os dias de hoje. Alguns acreditam que Lizzie poderia ter tido um cúmplice, enquanto outros defendem sua inocência e sugerem a possibilidade de um intruso ter invadido a residência. Gente, não sei se vocês ficaram pensando nisso, mas eu fiquei me perguntando: como Lizzie foi absolvida? Tudo parecia indicar que ela era culpada. A irmã dela, a Emma, não estava em casa.
Só Lizzie e a empregada estavam na casa, além de Andrew e Abby. E teve aí um tempo entre um crime e outro, o que parece sugerir que a pessoa não era um desconhecido. Ou se era um desconhecido, ele ficou escondido dentro da casa? É meio assustador, né, gente? Eu fiz uma pesquisa e encontrei alguns motivos que sugerem por que Lizzie foi absolvida. Ela era uma mulher branca no final do século XIX, rica e cristã fervorosa, o que não parece encaixar no tipo de assassino que mata com tanta violência. Além disso, a família era tradicional americana, e naquela época havia muito preconceito contra os imigrantes, principalmente na cidadezinha de Lizzie. E você arrisca um palpite? Acha que Lizzie era culpada? E se ela escapou impune da justiça, acha que ela foi punida pela vida solitária que viveu depois do crime? Deixa nos comentários se quiser debater um pouco mais sobre o caso. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Lembrem-se que este caso é real e mundialmente conhecido. Existem diferentes fontes e variações sobre os acontecimentos na vida de Lizzie e da família Borden, mas os detalhes do crime e o julgamento mantêm as mesmas informações no geral. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se. Link no site do Enredei Podcast e na minha bio, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.